Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu estarei falando a respeito desta tabela que ela serve justamente para calcular a taxa metabólica basal e o gasto calórico diário. Então com este tema dieta e saúde, então aqui no blog, no site www.multipapo.com.br eu separei alguns assuntos, então se depois vocês tiverem alguma dúvida pode estar acessando aqui. Se vocês não vierem diretamente para essa página, vocês clicam aqui em Dieta e Saúde e aqui tem alguns assuntos interessantes. Mas nesse vídeo eu estarei falando da tabela. Essa tabela ela calcula tanto a taxa metabólica basal quanto o gasto calórico. A taxa metabólica basal seria o quê? A taxa metabólica basal é o tanto de calorias, ou seja, o tanto de energia que o seu corpo consome para manter as atividades vitais. Ou seja, coração batendo, pulmão funcionando, os órgãos internos tudo funcionando. Mesmo sem nenhuma atividade física, ou seja, em repouso absoluto total. E como que se chega a essa taxa metabólica basal? Então existem duas fórmulas desenvolvidas pelo Dr. Harris Benedict, que no caso é uma para homens e uma para mulheres. Lembrando que não tem nada de errado aqui na fórmula, por ser aqui no caso das mulheres 665, ou seja, 665, e aqui no homem ser só 66. É porque o restante da fórmula ela é diferenciada, então se chega realmente ao valor pretendido. Então, só como uma forma de exemplo, então no caso aqui, é o seguinte, para se chegar à taxa metabólica basal, você faria o quê? Você pegaria essa fórmula, vou dar o exemplo aqui das mulheres, 665 mais 9,6 vezes o peso em quilos mesmo, mais 1,8 vezes a altura em centímetros, ou seja, a pessoa mede 1,70 m, seria 170 centímetros, menos 4,7 vezes a idade em anos. Se você substituísse esses valores e efetuasse o cálculo, você chegaria a esse valor aqui, ó, no caso 1.469. Sendo que, se fosse uma pessoa de 35 anos, 1,65 m e 70 kg de peso. Então essa tabela, que é uma tabela dinâmica que deve ser aberta ou no BR Office ou no Excel, eu fiz para que ela ficasse da seguinte maneira: você simplesmente insere os valores aqui, com base nas perguntas aqui, ó, qual a sua idade, qual o seu peso, qual a sua altura. E ele automaticamente substitui aqui, e calcula aqui, e também substitui aqui. E depois você vai entrar com o valor que eu já vou estar explicando aqui. Mas no primeiro momento, como exemplo, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui um homem e uma mulher exatamente com o mesmo peso, mesma altura e mesma idade. Então, por exemplo, aqui, ó, no homem 35, 70 e 1,70. Então aqui 35 para a mulher também, 70 de peso, e só vou mudar aqui 1,70. Então aqui a fórmula, ela automaticamente ela já calculou. Então se eles tivessem características idênticas, porém um é homem e o outro é mulher, e esses fatores, o fator homem e mulher, diferencia bastante no resultado final. Por exemplo, uma mulher ela precisaria de 1.478,5 calorias para manter as suas atividades vitais, enquanto que um homem 1.637, porque o metabolismo do homem é diferente do da mulher. Mas seria isso. Então, eles têm as mesmas características, porém se chega a um resultado diferenciado. Certo? Então, nesse primeiro momento, a gente encontrou o quê? Apenas a taxa metabólica basal, que é aquela em total e absoluto repouso. Agora aqui, para se chegar ao fator, o gasto calórico diário, entra o fator atividade física, com base nestes níveis de atividade: sedentário, levemente ativo, moderado ativo, bastante ativo e muito ativo. Só que isso é pessoal, cada um determina isso com base na sua rotina, seu trabalho, se você pratica atividades físicas e coisas do tipo. Então, determinando aqui qual seria o seu nível, você insere um desses valores. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que esse homem fosse atleta. Então, ele tivesse além de ter um serviço
pesado, ele também praticasse atividade física de 6 até 7 dias, 7 vezes por semana. Então você colocaria esse valor aqui, ó, 1.9. Então aqui no caso já está 1.9. Mas se não tivesse, você viria aqui e digitaria 1.9. Agora já essa mulher aqui, só como exemplo, vamos alterar. Vamos colocar que ela fosse levemente ativo. Pratica atividade 1 ou 2 vezes por semana, por exemplo. Então a gente usaria esse valor aqui, ó, 1.375. Então você vem aqui no fator atividade nível aqui e colocaria 1.375. Então teriam os seguintes valores. Um homem, ele precisaria de 3.110 calorias como gasto diário. Para quê? Para não engordar e para não emagrecer. Já uma mulher com nível de atividade levemente ativo precisaria de 2.033 calorias. Para quê? Para não engordar e para não emagrecer. Agora, se a pessoa está pretendendo ganhar peso ou emagrecer, ela pode usar justamente esse valor como referência. Então ela quer emagrecer, ela precisa tirar um pouco de calorias deste valor. Quer engordar, ela precisa consumir mais calorias que esse valor. E vale o mesmo para o homem. Então aqui só para exemplo, ó, vamos supor que esse homem fosse moderado ou ativo. Praticasse atividade 1 ou 2 vezes por semana também, então colocaria aqui o valor 1.550. E essa tabelinha aqui, como já viu, ela faz o cálculo automaticamente. Então a única coisa que você precisa substituir é o valor aqui, sendo mulher, aqui sendo homem. Então chega-se ao resultado aqui. E depois você substitui esse valor, porque isso aqui é uma coisa pessoal, entendeu? Não dá para padronizar. Mas com base nestes níveis, substitui por esses valores. Então é isso daí, pessoal. Se alguém tiver interesse em adquirir essa tabelinha, só está entrando em contato pelo e-mail minhatabela@gmail.com e menciona que essa daqui é a tabela TB01. Que no caso eu já saberei qual seria. Que eu estarei passando mais informações a respeito de como adquirir. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos do tipo. Falou?